Pois é, tem novidade em relação ao posicionamento de Mauro Cid e a linha de defesa que será adotada, porque em uma nova estratégia de defesa de Mauro Cid, anunciada nesta sexta-feira pelo advogado César Bittencourt e revelada pelo Estadão, indica que ele vai tentar proteger tanto Jair Bolsonaro como o pai de Mauro Cid, o general Mauro César Lorena Cid. O advogado disse que o seu cliente buscou resolver um problema de Bolsonaro, mas negou que ele tenha agido a partir de uma ordem específica do ex-presidente. A nova versão é bem diferente do que o próprio Bittencourt havia declarado a diversos veículos de imprensa nos últimos dias. Antes, o advogado dizia que Cid agiu a mando de Bolsonaro para vender as joias. Escuta, ele não é o Marcos Duval disfarçado, não? Vamos a Brasília, José Maria Trindade. Zé, essas mudanças de posição, esses ajustes nos discursos acabam dando margem para uma série de interpretações. Mas essa sinalização já era aventada aí em Brasília? Olha, eu conversei logo de início com o novo advogado do Cid e percebi que ele não tinha ainda conversado com o Cid nem com a família direito. Ele tinha apenas sido nomeado advogado, né? E é o terceiro do caso, o terceiro advogado, quer dizer, é uma situação muito complexa, porque envolve ali situações que incluem, inclusive, a legislação militar. Há uma tese de que isso aí pode ser levado para o Tribunal STM, Superior Tribunal Militar, porque ele estava a serviço. Se você prestar bem atenção, o ajudante de ordens anda sempre ao lado do presidente da República com farda, né? Ou seja, esta é uma das funções militares. Então, se ele estava a serviço, ele pode se basear a defesa no excludente da ordem, excludente do criminal, né? Que é a história de que cumprindo uma função, uma ordem, e também tirar o assunto para um crime militar, ou seja, STM. É uma das propostas. Mas ele falou antes de conversar com o cliente e aí houve várias interpretações, revistas saíram com capa de que seria delação, que seria uma confissão, e não é bem assim. Hoje a coisa se assentou, a gente sabe que ele apenas vai relatar o que aconteceu. É isso que tem que ser feito. Afinal, não há nenhum processo de corrupção, afinal, não há nenhum crime organizado definido ali como roubar dinheiro do governo, né? Houve, a gente vê claramente, e não precisa nem versão. Está tudo lá, nos recibos, nas transferências, está tudo lá. Então não precisa nem delação premiada e nem confissão. É um processo bastante simples, só que agora a defesa tem que montar a sua estratégia. E para montar a estratégia, tem que conversar, evidentemente, com a família e principalmente com o coronel Cid, né? Pois é, Mota, se essa versão se confirmar, estará em linha com aquilo que disse hoje Jair Bolsonaro ao jornalista da Folha de São Paulo, quando ele disse que Mauro Cid tinha autonomia, quando perguntado sobre a eventual venda de joias ou do relógio propriamente. Exato. Como eu já disse, né, o importante é que exista uma legítima vontade de se buscar a verdade e não de produzir cada dia uma narrativa diferente, narrativas que se espalham por determinados setores como se fosse a verdade, e a gente sabe que tem muita gente que passa e só lê a manchete. As manchetes, dependendo do jeito que você coloca a manchete, a investigação é completamente desnecessária, porque a investigação já está feita, o julgamento já está feito, só falta agora a sentença. Eu repito, isso não é um fenômeno exclusivo do Brasil. Tem uma coisa muito semelhante acontecendo nos Estados Unidos. Eu estava lendo há pouco tempo sobre as reações de políticos americanos ao 4º inquérito que foi aberto contra o presidente Trump. Esse inquérito foi aberto por uma promotora da Geórgia e ela usou uma lei que foi criada para combater organizações criminais. Ela indiciou o presidente Trump, mais 17 pessoas que faziam parte do seu governo, e ela disse que essas pessoas constituíam uma organização criminal. Você está falando de uma pessoa que foi presidente dos Estados Unidos. Então, é um nível de agressividade
que nunca se viu antes na política americana, né? E eu acho que muita coisa que acontece aqui no Brasil é cópia do que acontece nos Estados Unidos. Então, é preciso que a gente evite o uso da polícia e da justiça para finalidades políticas. Isso é um caminho do qual é muito difícil se retornar depois. Muitas nações perdem o rumo por causa disso. Então, nós temos aqui 2 juristas que já deram explicações que para mim foram claríssimas. Infelizmente, a gente não escuta explicações como essa em outros locais. E muita gente que não tem tempo, que não tem paciência, que só lê a manchete, a única coisa que essa pessoa absorve é uma narrativa que, eu repito, já começou a ser produzida em janeiro de 2019. Mas o que interessa é a verdade, o que interessa é a justiça. Pois é, Fernando Capês, há pouco você mencionou o advogado César Bittencourt, que é muito conhecido, especialmente na advocacia aqui em São Paulo, salvo engano, mas a informação que acaba de chegar por meio do Estado de São Paulo é que César Bittencourt teria sinalizado que o esclarecimento que será feito por Mauro Cid aponta para uma mudança de versão. Segundo o jornal... Vai mudar de sexo daqui a pouco. Segundo o jornal, Mauro Cid irá assumir a culpa sozinho. O César Roberto Bittencourt é um grande penalista, ele tem um tratado de direito penal, uma obra muito boa, e é um advogado gaúcho, do Rio Grande do Sul, né, torcedor do Inter de Porto Alegre. Agora, uma questão, o Mota tratava da questão dos Estados Unidos, dos seguidos indiciamentos do Donald Trump, sempre em estados onde prevaleceu a votação democrata, em que os attorneys, né, os promotores, são eleitos ali num estado de grande maioria democrata. Paralelamente, enquanto isso, o presidente Joe Biden recebeu denúncias, tem mais de 20 horas de gravação dele e do filho dele, o Hunter Biden, com um oligarca ucraniano, dono da empresa Burisma, que é de gás natural e óleo, em que teria pago $5 milhões para o Hunter Biden, para o Joe Biden, e essas 20 horas de gravação, mais um whistleblower, que é um delator que surgiu, estão sendo acobertados, pasmem, pelo FBI e pelo procurador-geral Merrick Garland, que já se fala em pedir o impeachment. Então, infelizmente, existe uma questão mundial em que se coloca em xeque as instituições. Pois é, e Pavi, você que ficou surpreso com essa notícia, essa divulgação do Estado de São Paulo, também gostaríamos de escutá-lo acerca disso. Da hora, uma surpresa, né? Tem uma concorrente que diz, né? Em 20 minutos tudo pode mudar. O César Bittencourt em 20 segundos tudo pode mudar. Porque foi aquela bomba, Mauro Cid vai falar tudo. Mauro Cid vai colocar a naba em Bolsonaro e Bolsonaro vai preso amanhã. Tanto que do meio da tarde de ontem até hoje de manhã, Bolsonaro vai estar preso daqui a pouco, só se falava nisso. Aí, de manhã, vem uma matéria do Estado de São Paulo. Um jornalista do Estado de São Paulo mandou um WhatsApp. E olha, um dos melhores cursos de direito penal que existe na literatura jurídica brasileira é do César Roberto Bittencourt. Ele é um penalista de primeira ordem, mas eu não sei o que aconteceu. Tem pessoas que têm maus dias. Deve ser o caso dele. Aí eu vejo lá no Estado de São Paulo, o jornalista, ele cola lá o print do WhatsApp, né? Aí ele perguntando pro César Roberto, e aí, que vai delatar as joias? Aí ele fala assim, não, que joias? Eu não falei de joias, eu falei de outra coisa. Aí ninguém ficou e não falou mais nada. Aí ficou todo mundo sem entender. Ué, ele tava falando de joia, de Rolex. Aí depois ele foi... Ele fala de relógio, né? Mas aí ele falou, ele quis dar uma enganada ali no repórter do Estadão cedo. Aí você falou, não falei de joias, eu falei de outra coisa, aguarde e confie, da poltrona. Aí depois, no meio da tarde, já vendo a Vênus Platinada, ele ficou lá 2 horas na Vênus Platinada, ele falou, não tem nada de joias, é o Rolex. Um Rolex cravejado com um diamante é o quê? Bijuteria?
É um buquê de flor, uma caixa de chocolate. Não, aí tá, já voltou. Aí depois ele vira. A minha missão é defender a família do Mauro Cid. Eu fui procurado para defender o Bolsonaro, mas eu não quis, não. Aí depois ele vira, delação? Não, ninguém vai fazer delação. É confissão. Mas é aquelas confissões legais, né? Eu confesso que o outro cometeu o crime. É sensacional esse tipo de confissão no Brasil. Aí depois ele já muda e fala assim, não, ele não vai delatar ninguém. Ele vai proteger o Bolsonaro. Ele vai dar esclarecimentos também. Daqui a pouco ele vai me dar o resultado parcial da telecena. Eu posso esperar de tudo. Então, tá muito confuso. Eu acho que ele andou muito mal. Primeiro, porque tá na fase de inquérito, não tá? Tá na fase de inquérito. O inquérito é sigiloso, de regra, é sigiloso. Então, um advogado, experiente como ele, renomado como ele, deveria estar... Eu não sei, é ânsia pela fama? Vale tudo pela fama? Porque você vai para a imprensa dizer o que o seu cliente vai falar num depoimento, e se o cliente não falar depois? Porque quando o Mauro Cid foi preso, vamos lembrar, o Mauro Cid foi preso por conta de carteira de vacinação, senhores. Nós chegamos num Rolex. Essa carteira de vacinação é a carteira de vacinação mais poderosa do mundo. Ele foi preso por carteira de vacinação. Agora ele já está falando em falar de Rolex para sair da prisão preventiva, que é ilegal, aliás, por conta da carteira de vacinação. O cara gostava de manga, subiu no pé de pitanga para roubar um maracujá. É esta a situação do Brasil. E muita gente encara isso e fala assim, o direito, não tem direito mais. Isso aqui é uma loucura. Parece a festa da Xuxa, pega, estica e puxa. Wagner, muita gente que não tem conhecimento jurídico engole essa história. Pois é um absurdo. Aí, bom, eu vou terminar aqui. Então, ele tá lá, ele vai falar, não vai falar, agora não vai falar. Aí ele não fala. Quando ele foi preso por causa da vacina, é isso que eu estava falando, já tinha saído. O Lauro Jardim publicou, né, dias depois da prisão do Mauro Cid, que o Cid, ele ia entregar o Jair Bolsonaro. Aí ele foi, depois para a PF, nada. Assumiu toda a culpa. E aí? O que acontece? Agora também. Aí vai o advogado. Não, ele vai falar. Aí ele vai e não fala. Então, assim, ele andou mal. Para mim, isso aí foi um movimento antiético. Eu não sei se é antiético pela legislação, mas eu acho que mas moralmente... É um movimento que não deu certo. Não cabe. Pela fala dele hoje, eu acho que ele caiu assim, numa armadilha comum de quem lida com jornalismo e não sabe exatamente como funciona, né? Existem mas ele tá bastante tempo no mercado, jornalismo, né, que exploram exatamente detalhes. Né? Eu fiquei nervoso aqui. E ele fala exatamente disso, de que ele falou uma coisa e publicaram outra. No caso da Veja. Mas a Veja foi publicada. A Veja distorceu. A Veja já tinha sido publicada. Mas a Veja ele só foi esperar hoje para falar. Ele não teve tempo de ler, mas teve tempo para atender todo mundo da empresa, menos a gente, que a gente ninguém fala. É uma coisa incrível. E eu fico nervoso porque eu fico vendo as opiniões jurídicas e ninguém desce para fazer a pesquisa da lei. Eu vejo aqui comentarista político dando aula, falando que é isso agora. Não se preocupou em dar um Google no LexML para procurar o que tem disso na legislação. Ninguém faz lição de casa e todo mundo fica vendendo pro brasileiro. Ou fez o Google e não achou nada, ou achou a mesma coisa que você achou e fez a egípcia. Continuou com a mesma história. Porque tá bom, porque tá colando. E olha, só para eu terminar, eu não vou falar mais. O Google seletivo, vai lá. Vale lembrar que nós falamos hoje à tarde também, né, Capês? Se tem uma pessoa, gostem dele, não gostem dele, se tem uma pessoa com notável saber jurídico, número 1 no Brasil, a pessoa que mais sabe de direito no STF, ministro Gilmar Mendes. Gosta ou não gosta? O fato é esse. Ele é o cara que mais sabe. O que ele falou há pouco tempo atrás? Prisão para obtenção de delação ou confissão é tortura. Mauro Cid está preso preventivamente sem que existam requisitos para que ele esteja preso preventivamente. Então, ele é um preso político. Ele está preso ilegalmente. E não é só ele. Está preso ele até delatar, até soltar alguma coisa. Aí eu pergunto, qualquer coisa que ele fale, de acordo com
o sábio entendimento do mais sábio dos nossos ministros, uma delação ou uma confissão mediante tortura é nula, não vale nada. Então não tem razão nenhuma mesmo para prender ou indiciar o Jair Bolsonaro. Eu queria fazer só uma observação. Primeiro é o seguinte, se ele fizer uma confissão, se vier a fazer algum tipo de confissão, na confissão, no interrogatório, que ele tem direito de ficar em silêncio e tem o direito de mentir. Porém, se durante essa confissão ele fizer imputação de crime a outras pessoas, essa parte da confissão vale como depoimento de testemunha. E ele tem que ser inquirido especificamente sobre isso pelo advogado da pessoa que ele acusou, tem o direito, o dever de falar a verdade, sob pena de responder por crime de falso testemunho e um crime ainda mais grave, que é o crime de denunciação caluniosa. Então isso é uma observação que eu queria fazer. A segunda é que no momento em que ele foi preso, como disse bem o Pavinato, ele foi preso em razão da falsificação de uma carteirinha de vacinação. O Código de Processo Penal diz que para a prisão preventiva ela só pode ser decretada, número 1, se ficar provado que solto, o sujeito vai continuar praticando crimes. Ou, se ficar provado que ele solto vai destruir documentos ou coagir testemunhas, através de atos, não de receio, de intuição, de ilação. E terceiro, se ficar provado que ele vai sumir, desaparecer e não tem como executar a pena, que ele vai fugir. Tem que ter um desses 3 motivos, que a gente chama de periculum libertatis, que é o perigo dele ficar em liberdade durante o processo. Tem que provar isso. Segundo, tem que provar um desses 3 motivos, que um desses 3 motivos deve ser contemporâneo à prisão. Ou seja, existe esse risco no momento em que se decreta a prisão. E, finalmente, ainda que tudo isso esteja presente, para decretar a prisão preventiva, o juiz tem que antes olhar o artigo 319 para verificar se tem alguma outra medida que pode evitar a prisão, tornozeleira eletrônica, suspensão do exercício da função pública ou do cargo, proibição de se ausentar da comarca, proibição de frequentar lugares, etc. Então, a prisão preventiva é a última ratio. Agora, o Supremo Tribunal Federal também, o ministro Gilmar Mendes tem um acordo magistral a respeito disso, considera nulas as provas produzidas através de fishing expedition, que é aquela pescaria de provas. Ou seja, você inventa um pretexto, prende a pessoa e aí vai se buscando todo tipo de prova para a incriminação. Solta então, a rede, essas provas podem ser eventualmente consideradas nulas num estado aí de normalidade constitucional. Pois é, eu quero agradecer muitas pessoas mandando perguntas, elogiando os nossos comentaristas, a Márcia Leal, excelente explicação dos juristas da bancada, a Dirce Maria também colocando comentários, Carla Ueda, sensacional, Mota, sou sua fã, obrigado pelas explicações, enfim, várias pessoas parabenizando o Pavinato pelas explicações. Vou até colocar, se o Zé tem alguma informação daí de Brasília, Zé, essa coisa tá tão louca, é tanta gente troçonha dando palpite, sem saber, que a Simone Tebet saiu pedindo a apreensão do passaporte do Bolsonaro, o cerco fechou. Menino, ela não consegue cuidar nem daquela porcaria daquele ministério dela. Agora ela tá pedindo já apreensão de passaporte. É falta do que fazer? Olha, Pavinato, a primeira vez que eu ouvi na verdade, esta é uma constatação aí sobre ninguém entende mais o que está acontecendo. Foi de um grande criminalista mineiro, né, o Marcelo Leonardo, durante o julgamento lá do Mensalão. Nós tínhamos ali uma convivência muito próxima com pessoas que entendem do direito, né? E ali no Mensalão, o julgamento no Supremo Tribunal Federal, já se dizia, olha, eu vou ter que voltar para a faculdade para reaprender o que eles estão discutindo aqui no Supremo Tribunal Federal. E era a legislação penal discutida por ministros do Supremo Tribunal Federal. Você imagina o tamanho da tragédia. Era, sim, um crime muito grave, o Mensalão, mas o que era estranho era exatamente o tipo de debate que estava sendo travado, né? E principalmente aquele do domínio do fato, Zé Maria? Né? Que era uma novidade em termos de debates aqui no Brasil. E agora, muito intensamente, a gente ouve demais isso aí. Fala assim, e aí vai acontecer? Não sei. Aí vai prender? Não sei. E você dizia do Cid inocente na cadeia, eu devo completar que ele não é o único. Existem dezenas
de pessoas que estão presas e não sabem exatamente por quê. Eu aprendi aqui nas minhas coberturas de que o réu, né, a gente fala, o réu é sagrado, ele tem que ser respeitado. E um princípio mais objetivo que eu já vi em julgamentos aqui é a história de o réu tem que saber o que está acontecendo e por que ele foi condenado, daí as sentenças longas e o cuidado que o juiz tem que ter ao dar uma sentença condenatória ou não, mas explicar. E isso não está sendo aplicado aqui, isso não está acontecendo agora. Então, esta, vamos dizer, surpresa, esta incerteza do que vai acontecer, virou uma geral por aqui, quer dizer, ninguém sabe o que vai acontecer. Tudo isso que o Capês falou muito bem aí, das condições para a prisão preventiva, isso não vale mais. Talvez, Capês, tenham inventado uma nova Constituição e um Código de Processo Penal e a gente nem está sabendo. José Maria, quem comprou a Veja pode pedir o dinheiro de volta esse final? Acho que, olha, pode. Pode ao Procon, com certeza.